Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Como o Paulo disse, estou vindo de BH. Já comi um pãozinho de queijo daqui, aprovado. E, gente, meu tema hoje, como o Paulo disse, é exatamente esse, sabe? Desde que o mundo é mundo, desde que existe tecnologia, o pessoal fala, olha, você tem que saber conversar com a área de negócio. Você tem que mostrar como que... Você tem que entender o negócio, né? Como que você está mostrando valor, né, para o seu negócio. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a ótica de produto, tá? Quem quiser, né, conectar, Instagram, Twitter, etc. e tal, quiser colocar no Instagram eu reposto depois, mas no final da apresentação vou colocar novamente também. Gente, nos últimos anos aconteceu uma revolução que ela foi meio que silenciosa, tá? Mas ela é uma revolução, que é o seguinte. Até outro dia, nas empresas, não existia uma figura chamada cliente. Não existia. Na verdade, uma parte das empresas ainda não existe. Se eu for na padaria da esquina e fizer uma compra, na melhor das hipóteses, vai ficar anotado lá que teve uma venda lá do valor de tanto. E melhor ainda se tiver o produto, né, dele que foi vendido, o pão de queijo, o cafezinho, né, que a gente toma. Mas não está dizendo que é do Rodrigo. Não existe cliente em 90 e tantos % das empresas. Tá? Não existe. E o que aconteceu nos últimos anos? Com a evolução da tecnologia, blá, 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 a gente começou a ter e-commerce, começou a ter SaaS. E naturalmente, não é nem por nenhuma visão estratégica, nenhuma esperteza, nada não. Você tem que ter um cadastro total do cliente. Oi, gente. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente passou a ter um registro de quem comprou o quê. Tá? E isso é uma coisa que não foi muito pensada, muito reparada, sabe? Isso é uma revolução, tá? Porque é o seguinte, esse é o dado mais fundamental que existe na nova economia. Quem comprou o quê, que dia, por que valor? Essa informação, gente, tem uma riqueza que vocês não acreditam, tá? Essa informação nos faz olhar o negócio por ângulos diferentes, tá? Que antes não era possível, tá? E não existiam nem formas, vamos dizer, conceituais de se pensar um negócio pelo lado do cliente, e nem o lado analítico, e nem o lado matemático, se vocês querem saber, tá? Os melhores modelos para né, o lado matemático dessas coisas aqui vieram nos últimos 10, 15 anos, tá? E aí a gente começa a pensar o seguinte, tá, eu tenho um portfólio de produto, fantástico, legal, parabéns. Mas será que eu não tenho que pensar também um pouco no meu portfólio de clientes? Tá? Será que esse, em muitos aspectos, não é o meu principal portfólio? Será que não era o caso de eu parar de pensar para quem que eu vou vender esse produto que eu fiz aqui e inverter a ordem e falar assim, eu tenho esses clientes aqui, que produto que eu faço para eles? Tá? São umas viradinhas de chave, gente. Assim, não quero ficar com papo parecendo coach, mas efetivamente sabe? Efetivamente O que acontece é que... Por que as empresas não pensam assim? Por vários motivos. Tá? Um não tinha dado, o outro não tinha modelo matemático, não tinha conceitos. Mas um outro motivo também é o seguinte... Quando a gente pensa em venda, em produto, sabe, da forma tradicional, essa análise realmente ela é mais simples. Tá? Uma empresa normalmente vai ter um número de produtos muito menor do que o número de clientes. Tá? Ela pode ter, sei lá, milhões, dezenas de milhares de clientes e ter meia dúzia de produtos. Né? Vide a Apple, por exemplo. Então, quando você vai falar assim, olha, como que está o comportamento dos meus produtos, é uma análise relativamente simples. Agora, como que está o comportamento dos meus clientes, dos meus milhões e milhões de clientes, em alguns casos, é uma coisa mais complicada. Mas não é complicada só porque a gente tem um número de clientes muito grande e a base a ser analisada aumenta, não é isso. É porque a venda do mês que está lá no DRE, ela é uma sominha que aconteceu no mês. Muito simples. Tá? Agora, quando a gente olha para o cliente, é inevitável, tá, que a gente olhe para ele no decorrer do tempo, ao longo do tempo. Tá? A informação de quanto que o cliente comprou de mim esse mês
Mas, olha, na melhor das hipóteses, dá para fazer uma comparação de quanto que clientes compraram de você num ano versus o outro ano, ver diferenças, ver a distribuição, alguma coisinha. Mas é inevitável que a gente pense no longo prazo. Tá? E isso complica realmente um pouco as coisas. Tá? Então, a gente tem um desafio aqui, que é um desafio analítico. Tá? Porque o que me interessa agora? Me interessa saber quanto que um cliente vai me dar de valor durante toda a vida dele. Só que toda a vida dele entra um tempo aí chamado futuro, que não está lá no meu sistema para fazer uma sominha simples e descobrir quanto que é. Eu vou ter que fazer extrapolação. Tá? Mas eu não quero entrar nessa questão matemática, eu só quero dizer que realmente assim, existe uma questão conceitual. Né? Uma coisa é falar, cara, o que está no presente, outra coisa que é, né, o termo que a gente usa nas finanças, né? Qual que é o valor presente líquido desse sujeito? Qual que é o total? E eu estou falando mais uma vez de futuro, que realmente, né, complica um pouco essas coisas. Só que a gente criou métricas para isso, e essas métricas funcionam muito bem, viu, gente? Muito bem. E é legal que, assim, tem uma coerência aqui com o que eu vou falar, com o que foi falado pelo Guilherme agora, que é fantástico. Porque às vezes é o contrário, né? Você fica meio constrangido, fala, puta, cara, o cara, não é isso não, esquece. Não, ele deu exemplos que pareciam que era para mim, assim, para ilustrar o que eu vou falar. Então, pessoal, esses modelos já existem e eles funcionam muito bem. Tá? O principal conceito nessa área aqui, que não é um conceito que o pessoal de produto usa tanto, mas o pessoal de finanças e de marketing fala muito, mas não usa tanto também, é o conceito de LTV, tá? Que é justamente, né, o valor do cliente ao longo do tempo. Muito bem. Então, você fez o seu dever de casa, entendeu direitinho a sua base de clientes e descobriu qual que é o valor de cada cliente. E é exatamente isso, gente. Você pensa assim, olha, eu abri um Excel, agora eu tenho coluna A, nome do cliente, coluna B, valor do cliente. É exatamente isso, tá? Que dá para fazer, tá? Para cada um dos clientes que você tem. Só que na hora que você monta essa tabelinha lá no Excel, é inevitável você reparar um negócio. Que é óbvio, mas é ignorado, tá? Você vai encontrar clientes que valem muito mais do que outros. Muito mais. E está aqui o Guilherme para nos falar que aqueles clientes que compram mais de 20 vezes ao mês representam 90% do lucro da RAP. 90%. Gente, proporcionalmente deve ser pouca gente que faz mais de 20 pedidos por mês, hein? Dentro da base toda. Né? Não vai ser 90%, 80%, 70%, sei lá. Vai ser um número mais próximo de 5%, 10%, coisa desse tipo. Só que vejam bem, pessoal, aqui tem mais uma questão para a gente parar e pensar com cuidado. Se eu tenho clientes que não valem nada ou que me dão prejuízo, e mais uma vez eu aproveito o exemplo da RAP, que falou que tem alguns países que os clientes dão prejuízo, e eu tenho clientes que me geram um valor enorme para o meu negócio, para quem que eu tenho que voltar o meu negócio? Para quem que eu tenho que voltar todo o meu desenvolvimento de produto? Para quem que eu tenho que voltar o meu cuidado com satisfação do cliente? A minha estratégia, o meu marketing, tudo na empresa? É claro que é para esses clientes de alto valor. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? E isso não é uma coisa, você não puxa um DRE da empresa e enxerga isso, sabe? Porque isso acontece mais uma vez ao longo do tempo. Tá? Então, poxa, eu vou fazer um produto, vou fazer uma nova versão, que seja, eu vou perguntar para quem? Para aquele cara que me dá prejuízo ou para aquele cara que é responsável por 90% do meu lucro? É claro que a gente tem que pensar nesse pessoal. Gente, presta atenção. Cliente e cliente, todos são bem-vindos. E todos devem ser bem tratados e etc. e tal. Mas na hora que eu vou tomar uma ação deliberada, vou pegar um orçamento da minha empresa para gastar com alguma coisa que eu poderia estar gastando em outra, recursos finitos, eu tenho que direcionar para os clientes de alto valor. Tá? E mais uma vez, se aplica para a empresa inteira. Por coincidência, até o Guilherme falou da questão do NPS também. Gente, o que as empresas fazem por aí? Pega o NPS, conceito bem legal, todo mundo conhece, né? Você pergunta, recomenda a empresa 0 a 10, blá, 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 está em tudo quanto é canto. E pergunta para a base inteira de clientes. Gente, eu quero saber se o meu cliente que me dá prejuízo está satisfeito? Não. Ele pode ficar lá, está tudo bem.
Ele é bem-vindo. Eu não vou entrar na modinha de demitir cliente, não é nada disso. Mas na hora que eu quero saber da satisfação, ele não me importa. Tá? Não é nem um 880, sabe? Não é recusar cliente, não é demitir cliente. Mas assim, eu vou fazer agora um marketing, eu vou fazer uma feature nova no meu produto. Para quem que eu vou perguntar? Pô, é claro que é para o meu cliente alto valor. Quem faz isso no mercado? Pouquíssima gente. Pouquíssima gente. O mercado não tem essa visão. Tá? Não tem. Até porque isso aqui que eu estou falando com vocês mexe com algumas vacas sagradas, principalmente do mundo financeiro, que é eu chegar e dizer, gente, é impossível administrar a empresa com um balanço bem feito, um DRE bem feito, um relatório de fluxo de caixa bem feito. Pô, você chegar a isso, caramba, mas é isso que eu aprendi no meu MBA, que eu paguei 100 mil. Eu falo, cara, não dá. Não dá. Porque nada disso trata de cliente. Tá? E veja bem, eu estou falando de análise financeira. Tá? Eu não estou falando de, o meu negócio é voltado para o cliente. Não, o meu negócio não é voltado para o cliente. Por quê? Porque we do awesome things for awesome people. Tá? Eu faço coisas extraordinárias para os meus clientes que são extraordinários. Senão a conta não fecha. Isso não faz sentido. Tá? E eu acho que o pessoal de produto tem uma lição importante para aprender com isso. Tá? É uma área que tem sido muito movimentada, muito criticada, que tem sido colocado muita evidência nos últimos tempos. E, gente, por quê? Exatamente por não mostrar como é que ela está criando valor para o negócio. Tá? Qualquer área que seja, se ela mostra que está criando valor, ela não vai ter problema. Ninguém está criando valor vai ter redução, vai ser demitido, esse tipo de coisa. Seja a área de produto, seja a área de... Enfim, do que for. Então, eu acho que assim, aqui está uma forma da gente pensar que ela é muito necessária nesse momento. Tá? E como que a gente faz isso na prática, pessoal? Olha, eu não tenho nenhuma fórmula mágica, tá? Nada é simples na vida quando a gente realmente vai fazer as coisas e ter resultados. Mas tem algumas formas de pensar, tá? Que são relativamente simples. Tá? Então, assim, a primeira delas, tá? É a área de produto parar de pensar só em indicadores que são meio. Tá? Para a área, veja bem, eles têm que existir. Feature, bug fix, porra, legal. Mas assim, é um indicador meio, tá? É claro que tem que fazer. Porra, documentação, porra, que legal ter documentação, tal, mas tá gerando valor ou não tá? Sabe, às vezes tá, às vezes não tá. E assim, essa virada de chave que eu estou falando com vocês, ela passa basicamente por 3 conceitos que não são complexos, tá? Que são os conceitos de aquisição, retenção e monetização. Por quê? Porque, gente, uma empresa moderna é baseada nesses 3 pilares. Tá? Se você quer trazer resultados melhores a longo prazo, de forma sustentável para um negócio, é isso. Tá? O resto a gente pode falar, não, eu fiz alguma coisa aqui que cortou um pouquinho de custo. Mas, assim, grosso modo, uma empresa moderna vive e morre com base em aquisição, retenção e monetização de clientes. Mas para isso você tem que pensar em termos de cliente, tá? Tem que ter essa virada de chave. Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre essas questões. Tá? Primeira delas, aquisição. Tem cliente que vale pouco e tem cliente que vale muito. Quando eu estou fazendo uma aquisição de clientes, o que eu tenho que buscar? Clientes que valem muito. Qual que é o melhor contra-exemplo de boa prática que existe no mundo nessa área? Black Friday. Eu provo na ponta do lápis para qualquer um que estiver aqui que a Black Friday não faz o menor sentido. Tá? Veja bem, ela pode ser reinventada, pode ser reempacotada, você pode chamar outra coisa de Black Friday, mas assim, você tem excelentes clientes, aí você tira um dia para atrair clientes que estão atrás de desconto, para não dar nada de especial para os seus melhores clientes, né, para aumentar a retenção deles, a satisfação deles, e você faz uma baita de uma campanha para atrair cliente ruim. Isso não faz o menor sentido. Tá? Não faz o menor sentido. E está caindo, tá? Nos últimos 3, 4 anos aí, Black Friday começou a cair no mundo todo. Eu nem estou entrando no mérito não, Black Friday no Brasil, blá, blá, blá. Não, eu vou conceitualmente, isso aqui não faz sentido. Tá? Isso aqui é uma herança de uma época em que as pessoas não sabiam enxergar a empresa com base no cliente.
Tá? Se eu quero fazer iniciativas para adquirir clientes de alto valor, eu tenho que fazer atitudes contrárias à Black Friday. Exemplo, no dia da Black Friday, dê desconto para os seus melhores clientes, crie um grupo VIP. Sabe? Você tem que... Eu não estou falando que não é para dar desconto necessariamente. Né? Mais uma vez, a gente viu aqui que o caso de cupom na Rappi atrai clientes ruins. Tá? Toda empresa é assim. Toda empresa. Facilita demais aquela coisa, o cara vai lá, gasta e traz um cliente de baixíssimo valor para o negócio. A conta não fecha. Outro caso que era assim, peixe urbano. Na verdade, provocava esse efeito nos seus clientes, né? Criava aquela coisa toda de descontos. E veja bem, gente, se houvesse uma forma, tá? Não sei realmente se daria, mas eu acho que talvez não, de dar o desconto todo que o peixe urbano dava, mas depois daquilo fidelizar o cliente, o desconto seria maravilhoso, tá? Seria maravilhoso. Cara, eu trouxe aqui um cliente e atendi pelo metade do meu custo, abaixo do custo, mas agora ele vai ficar comigo 10 anos comprando uma vez por semana. Porra, fantástico, pode trazer. Mas não era isso que acontecia, né? Então, com isso, né, as próprias lojas pararam de usar e o peixe urbano, né, deixou de existir. E o Groupon lá fora. Aí, para não falar que eu não só estou dando, né, exemplos negativos, a gente tem um caso da Amazon que ele é interessantíssimo, tá? Que é o seguinte. Não sei até que ponto que foi intencional ou não, mas a estratégia de entrada do mercado da Amazon fez com que ela trouxesse bons clientes para ela para o longo prazo. Tá? Veja bem, o Jeff Bezos sempre falou que eles queriam ser a empresa mais centrada no cliente no mundo. Mas eu nunca encontrei uma declaração falando assim exatamente isso, sabe? Não, a gente achou que com a venda de livros a gente ia atrair bons clientes por longo prazo, então não tem certeza em afirmar que foi uma decisão deliberada. Ele sempre fala, não, existe muita opção, muito catálogo, tá? Ele dá outras razões. Mas tenha sido intencional ou não, o comprador de livro, ele era um cliente interessante depois para a Amazon vender outras coisas. Né? Em geral, quem tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, quem tem mais instrução, né? E por aí vai. Então, esse aqui, por exemplo, foi um caso assim, de aquisição de clientes que mirava realmente uma visão muito de longo prazo. Segunda questão, pessoal, retenção. Tá? Olha, o cliente tem que ficar com a gente. Tá? Pouco importa se eu estou falando de uma relação contratual, como um SaaS, por exemplo, ou de uma relação não contratual como um e-commerce. Tá? A questão é a mesma. Tá? O e-commerce é um pouco mais complexo porque assim, o sujeito que está 6 meses sem comprar na Amazon é cliente ou não é cliente da Amazon? Aí tem uma discussão aí que eu não vou entrar agora, mas assim, a lógica é a mesma. Eu trouxe um cliente para o meu negócio, agora eu preciso que ele fique comigo. Tá? Existem negócios cuja retenção é mais ou menos natural pela característica do produto. Tá? Por exemplo, sistema de gestão. Às vezes não é porque o sistema de gestão é tão bom, mas, tá tudo lá já. É uma trabalheira para trocar aquele troço. Então, é mais natural. Agora, tem outros sistemas, por exemplo, outros produtos, que isso já não é tão natural assim. Por exemplo, o caso da Spotify. Tá? A Spotify, ela tem um modelo de negócio que em alguns aspectos é frágil, sabe? É uma empresa de grande sucesso, produto fantástico, mas assim, a Apple um belo dia falou, legal, vou fazer a mesma coisa. Também vou licenciar as músicas do mundo inteiro e vou cobrar aí, né, sei lá, $10 por mês e vou colocar lá. Então, vamos dizer, não existe uma retenção intrínseca, assim como existe no sistema de gestão. Mas dá para pensar formas, tá? E aí que é um momento que, por exemplo, uma pessoa de produto, ela mostra muito seu valor, tá? Um caso da Spotify que contribui muito para a sua retenção é a questão das playlists. Né? Você tem as playlists dos seus amigos, está todo mundo lá. Você criou um efeito de rede. Agora eu vou passar para a Apple Music, tem uma promoção do caramba, eu já pago o negócio da Apple, tá quase que... mas minha playlist, a playlist do meu amigo, cara, fui numa festa mó legal, que tinha uma playlist, cara, depois compartilhou comigo e tudo. Veja bem, isso foi uma iniciativa de retenção num produto que naturalmente não tem tanta essa característica e que cria por valor para o negócio. Tá?
esse é o momento que uma pessoa de produto, ela fala, olha, eu trouxe valor para o negócio. Tá? Gente, a gente pode ter o desafio, muitas vezes, também, que às vezes até a própria liderança da empresa pode não entender isso muito bem, mas eu acho que é uma parte já... Você vai falar de cupom? Ou fui falar de liderança? Mas, por exemplo, vamos pegar o caso aqui da Amazon Prime. Tá? Olha, se o Amazon Prime, com todas aquelas produções, aquele serviço de streaming, der como resultado para a Amazon maior retenção de clientes na Amazon, porque os caras assinaram Prime e aí ficam comprando só na Amazon, ele gerou muito valor, ponto final. Tá? Isso não está na última linha, isso não está na primeira linha, tá? Porque, enfim, você paga lá alguma coisa para usar o Prime. Mas criar formas de retenção é criar valor. Mas é um valor que não aparece. Tá? Mas não é um valor tão difícil também de convencer os outros que ele está sendo criado. Né? Fala, porra, todo mundo ia embora, agora não vai embora mais. Né? Não é possível também que as pessoas não entendam isso com uma certa facilidade. E, por fim, gente, a questão da monetização, que é basicamente assim, eu cobrava tanto por esse produto e agora eu consigo cobrar mais ou eu consigo ter novos produtos que eu faço um cross-sell ou um upsell. Tá? Aquela velha questão de, estou no McDonald's, você quer pagar R$1 a mais aqui e pegar a Coca maior, você quer pegar um combo, né? A Coca maior é o upsell. Né? O combo é o cross-sell. Você pegou produtos diferentes, né, e fez uma venda maior. Aqui também é uma outra possibilidade de criação de valor muito clara para o pessoal de produto. Aproveitando, gente, nos últimos tempos tem tido uma discussão muito interessante, tá, que eu não sei se vocês viram, que é sobre as startups terem estratégias multiproduto. Tá? E alguns autores chegaram a defender até a startup já nascerem multiproduto. Tá? Até bem legal para quem é de produto, né? Que vai fazer mais produto e tal. Argumentando que aquilo traria mais retorno, mais defensibilidade para o negócio, etc. e tal. Essa tendência ela tem algo de verdadeiro, porque o que aconteceu? Ficou tão caro adquirir novos clientes que as empresas começaram a tentar monetizar mais os clientes que elas já têm. Mas eu acho que é um assunto que vale a pena aprofundar um pouquinho e deixo como recomendação esse artigo aí que eu publiquei recentemente, que tem um frameworkzinho justamente sobre isso, tá? Sobre produto. Então, olha, quando faz sentido criar bundles de produtos e quando não faz sentido, levando em conta principalmente a questão de custo de aquisição de clientes. Olha, está muito barato arrumar outros clientes, será que precisa fazer produto? Enfim, tem um frameworkzinho aí que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Gente, por fim, não tem mágica aqui, tá? Mas eu acho que quando a gente adota um raciocínio correto, um vocabulário correto para as coisas, a gente já deu um passo, tá? Então, veja aqui, por exemplo, que o iPhone foi lançado ali em 2007, tá? Aqui, ó, o iPhone foi lançado aqui. Olha o que aconteceu com a BlackBerry. Cresceu muito ainda, para depois começar a cair, sabe? Muitas dessas iniciativas, dessas estratégias que eu estou falando aqui com vocês, elas não trazem resultado do dia para a noite, tá? O que é um problema em termos de prestação de conta, né? De falar, poxa, olha aqui que legal o resultado que eu trouxe para a empresa. Para piorar, a gente ainda tem a questão que é o seguinte, muitas dessas questões de aquisição, retenção e monetização de clientes não são problemas exclusivos da área de produto. Tá? Ela tem questões aí que estão envolvendo precificação, customer success, né, e várias outras áreas da empresa. Então, além da gente estar falando de algo que tem um efeito no longo prazo, a gente está falando de algo que tem efeito de várias outras áreas dentro da empresa. Tá? Então, é um cenário, né, vamos dizer, é ruim em termos de falar, poxa, fiz aqui, deu resultado, bacana, vou ser reconhecido. Agora, enfim, o que é bom, né, o que é certo, né, pelo bem aí das nossas empresas, é melhor que a gente consiga, né, enxergar essas coisas
e não, né, fuja do que tem que ser feito pensando, não, esse resultado vai demorar para chegar, eu não vou ser reconhecido, ou vai depender de outras áreas. Enfim, tem coisa que pode ser feita dentro de uma área também, como aquele caso do Spotify, playlists. Outro exemplo do Spotify é aquela retrospectiva que eles fazem todo ano, né? Pô, às vezes a pessoa fica no produto por causa daquilo. Pô, eu não vou compartilhar com meus amigos aí na rede social, não vou postar no Instagram, porque eu uso YouTube Music. Pô, eu vou fugir aí da festinha e tal. Então, assim, uma coisa dessa, por exemplo, depende basicamente de produto, né? Nem depende tanto, assim, de outras áreas. Não sei se eu estou sobrando tempo, faltando tempo, você está trabalhando com... Está sobrando tempo para poder fazer perguntas. Temos 5 minutos para perguntas. Alguém quer fazer pergunta? Porque mandaram uma mensagem no online, que eu quero deixar bem claro, não são as pessoas de produto, é o CFO. Tá bom? Porque ela falou assim... Esse pessoal de produto querendo mudar o calendário do varejo. Ha, ha, ha. Não. Não é? Não. Não? Não sou nem de produto nem de varejo. Não, mas... Ainda estou dando palpite. Não, mas o problema é seu, certo? É certo. Ah, ok. Então tá bom. É isso. Tem perguntas aqui? Alguém? Perguntas? Claro. Tem que ser o Rafael Cibarai, né? Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Meu nome é Rafael. Eu queria fazer uma pergunta simples, de quase frase de caminhão. Bundle reduz churn, na sua opinião? A princípio, sim. Agora, tem muita variável aí, né? Existe um artigo muito bom, de 2 páginas sobre a lógica de bundle. Eu posso compartilhar com você, você manda pessoal. Mas a grande questão é a seguinte... a gente efetivamente está tendo produtos que fazem sentido estar juntos, a gente tem produtos que, de repente, um pode estar ajudando na aquisição de clientes e outro está na retenção. Então, é uma boa possibilidade, é um caminho que faz sentido, mas, a princípio, eu acho que o framework para pensar é mais ou menos esse, sabe? Como que fica isso em termos de aquisição, retenção, etc. A grande questão do bundle... é a gente fazer assim, o cliente comprar aquilo que ele não iria comprar, tá? Porque é o seguinte, você pagaria R$50 a mais para ter o canal X na sua TV a cabo? Não. Não, mas está ali num bundle que representa R$1. Ok. Tipo, a pessoa não gosta de esportes, mas tem lá o canal de esportes, sabe? Então, essa é a questão da monetização. E outra é justamente a questão da retenção. Se, né, dentro do bundle a gente tem algumas coisas que economicamente fazem sentido e que é muito difícil da pessoa cancelar, vai criar um constrangimento, a gente vai ter um auxílio na retenção. Então, assim, esse é um tópico bem interessante, viu? Bem interessante e que vale a pena ser estudado. Agora, cai nesse desafio que eu falei um pouquinho no artigo, que é o seguinte, vou partir para fazer vários produtos? Quando? Sabe? Que aí já é um outro desafio também que é delicado em termos de startups, né? Enfim, para quem já tem vários produtos, né, já está nesse jogo, né? Mas para quem não está, é uma questão também que tem que ser analisada com bastante cuidado. Temos tempo. Lá, vai fazer eu andar. Eita. Outra. Eita. Aonde? Cadê? Levanta a mão. Cadê? Vou primeiro ali, aí eu volto lá. O Silvio Santos lá. Ontem eu perguntei nome caravana e a pessoa não soube responder o que é caravana. Cadê a pessoa? Aqui. Então não vou perguntar nome caravana dessa vez. Mas se quiser falar o nome caravana. Eu sou Patrícia, caravana do CT. Aê! Rodrigo, refletindo um pouco da pergunta dele, a área de Customer Success, como que a gente consegue enxergar essa monetização, essa diminuição de churn com a área de Customer Success? Excelente pergunta. Tá. Em primeiro lugar, vou trazer alguns conceitos aqui. Tá? O principal deles é o seguinte. Cada cliente ele tem inerentemente uma certa qualidade, tá? Antes de ter batido na porta da empresa. Tá? Alguns clientes eles são bons clientes, ponto final,
e outros são clientes ruins e ponto final. Não falei de produto, não falei de customer success, não falei de preço, de nada disso, tá? Eu estou falando no máximo que ele é ruim para aquela empresa, talvez seja para várias, mas ele é ruim, tá? Então a primeira coisa para a gente entender é que é o seguinte, pelo menos metade da história já está contada aí, sabe? A bomba já está ali, sabe? Estourando. Quem que seria, vamos dizer, a culpa, entre aspas, disso aí? Seria de marketing e vendas. Só que veja bem, ao contrário de processos um pouco mais internos, como Customer Success, a engenharia e tudo, a área de marketing e vendas trabalha com um processo que ele é inerentemente aberto, aleatório. Você tenta vender para a pessoa X e chega da Y, não tem jeito. Agora, é claro que você pode sempre tentar falar assim, não, vou tentar trazer mais do cliente ideal. Ah, não, está sendo 50% que eu estou trazendo. Ah, não, 60%. Mas, enfim, grande parte do problema já está ali, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que o Customer Success, ele tem um trabalho também que ele fica muito próximo de produto, tá? Então, de certo modo, ela é uma área meio, tá? Que está restrita pela qualidade do cliente que chegou, que se ele é ruim e acabou, não adianta fazer nada. Não adianta fazer nada. E a qualidade do produto que ele vai encontrar, tá? Em termos de métricas, a gente pode tentar, Patrícia, fazer algumas correlações que não são simples, mas que podem ser tentadas. Por exemplo, a gente pega um certo período em que não havia, vamos dizer, um trabalho bem feito de Customer Success e depois pega um outro período em que esse trabalho começou a ser mais bem feito, teve alguma mudança, tá? E a gente analisa o churn de um momento e de outro. Agora, veja bem, é método científico, né? Se a gente tiver 1000 coisas mudando ao mesmo tempo, a gente não vai saber o que a gente pode atribuir para Customer Success, tá? Então, tem que ser mais ou menos um período que o Customer Success se destacou de algum modo, e aí a gente faz a análise quantos clientes estavam cancelando e quantos clientes, né, no momento 1 e no momento 2. Nesse sentido, a gente consegue fazer uma comparação que não vai ser perfeitamente atribuível a Customer Success, mas pode dar um indício legal do trabalho de Customer Success. Legal. Bom dia, Rodrigo. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Aí, pegando aqui, eu sou o Nélio da Caravana da Concorrência. E, bom, a pergunta é, você falou muito desse tema, acho que eu até pensei em que fase entraria talvez na retenção, mas como você vê também a visão de que muitos clientes estão buscando empresas e tem o casco propósito, né? Que isso acho que extrapola ali o produto que ela está entregando, né? Como você enxerga essa relação? Acho que talvez nem só em retenção, talvez até em aquisição, né? A empresa tem que se preocupar isso, eu acho que isso é uma obrigação de, claro, ela está preocupada em questão de meio ambiente, ou até político, até outras questões. Não sei se... Minha pergunta é como você encaixa tudo isso nessa visão cliente, que acho que é muito importante. Olha, eu acho que é fundamental. Eu acho que não necessariamente precisa ir para valores como políticos, meio ambiente, esse tipo de coisa, mas, sem dúvida nenhuma, né, existe um encaixe entre os valores do cliente e os valores da empresa. Né, existe, vamos dizer, aquele lado um pouco mais, né, cultural, né, que tem essas coisas, tem questão mais fria mesmo, que é o preço, etc. e tal, né? O pessoal de branding trabalha isso muito bem, né? Então, por exemplo, o próprio Itaú, eu acho que é uma empresa que consegue passar uma perspectiva cultural interessante, o Nubank, né, talvez com outra geração. Eu acho que assim, esses valores, eles podem ser um pouco mais nobres, vamos chamar assim, ou não. Ah, não, sei lá, tem uma marca que quer passar alegria. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso aí afeta, nesses 3 pontos, mas acima de tudo no CAC. Você já tem uma marca ali que você se identifica, seja lá por que motivo que for, mas você se identifica, o custo daquela transação do dia ali, daquela aquisição ali do cliente, de fazer o cara comprar mais uma vez, ela cai formidavelmente. Não sou fã da questão de calcular valor de marca. Tudo que eu estudei esse assunto me pareceu muito assim, esotérico, sabe? Tipo, não, a marca vale tantos milhões. Eu falei, cara, é óbvio que ela vale alguma coisa, mas tipo, esse cálculo aí não me convence, não.
Mas, assim, no sentido contrário, eu acho que o trabalho de branding é fundamental. Eu acho que só não precisa querer matematizar a coisa, que é bobagem. Olá, meu nome é Ananda, acho que eu bem, sou da caravana aqui dos supetões. Eu e meu amigo viemos para curtir mesmo o evento. E a minha pergunta é assim, como que a gente, dentro de um modelo de negócio B2B, onde os nossos consumidores não são diretamente as empresas, mas a gente tem o B2B2C, como que eu entendo quem são os meus clientes importantes quando eu tenho mais de um público-alvo? Então, eu, como empresa, tenho um produto que eu atendo mais de um tipo de cliente, vamos dizer assim, porque é um modelo de negócio B2B, só que eles não são os usuários finais do meu produto. Eu acabo atingindo o B2B2C. Como que eu olho para a minha carteira e vejo quem são os meus clientes relevantes na hora de eu priorizar uma necessidade de produto ou tomar uma decisão de negócio? Boa pergunta, Ananda. E a resposta para ela, por um lado, é simples, por outro lado, não é. Que é o seguinte: você precisa definir para a situação do seu negócio o que você está chamando de cliente. Sabe? Você coloca num quadro assim, cliente, definição. É quem usa, quem compra, quem patrocina, enfim. Essa definição ela varia, sabe? Por exemplo, né, o usuário de Netflix paga todo mês, o usuário de Google. Como que você fala que o cara é usuário do Google? Ou enfim, de um e-commerce. Então, assim, a primeiríssima coisa que a empresa precisa fazer nessa questão é criar essa definição. Tá? E não existe muito certo e errado. Tá? No seu caso, o B2B2C, você consegue identificar o seu C ou ele some da história? Ah, tá. Olha, eu acho que tem uma chance muito grande de você definir um cliente baseado no seu C, mesmo tendo um B aí no meio do caminho, mas realmente você precisa formalizar essa definição. Tá? Até mesmo porque, assim, por incrível que pareça, existem muitas empresas que você chegar na empresa e perguntar assim, quantos clientes você tem? A empresa não sabe responder. Por quê? Porque ela não definiu. Ela não definiu o que é cliente. Tá? E numa visão de negócio baseado em cliente, essa é a pergunta mais básica que existe. E, de certo modo, o produto, nesse caso, é bem privilegiado. Chega e me pergunta, quantos produtos você tem? Tantos. Quantos clientes você tem? Eu não sei. Calma, que a gente aqui é ágil. Para a alegria dos agilistas, a gente trabalha com agilidade aqui, hein? Calma. A gente tem a percepção, né, que nós temos ali dois clientes. Então, nós temos o cliente consumidor, que é o B2B2C, e nós temos o cliente pagante, que é o B2B, como se fosse uma loja de brinquedo, né? Existe quem paga e existe quem brinca. Ali existe quem consome e existe quem paga a conta. Mas, assim, se eu estou fazendo um produto destinado para o modelo B2B e eu tenho mais de um modelo, não modelo, mas eu tenho mais de um perfil de cliente, porque eu tenho variedades de empresas no meu portfólio, a minha grande questão é assim, como que eu identifico quem são os meus clientes de valor numa diversidade tão grande de empresas que estão dentro do meu portfólio? Tá. E eu não consigo mensurar o quanto que elas estão consumindo, porque não é ela diretamente quem consome, mas é o B2B2C. Tá. Olha, você precisa realmente chamar algum desses de cliente, ponto final, sabe? Não é que você vai ignorar o outro, não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, tem uma série de questões que você vai ter pensar o seu negócio que vai ser primariamente sobre esse que só você pode escolher, tá? Em condições normais, em cenários, vamos dizer, menos complexos, o cliente é aquele para quem eu estou emitindo nota fiscal, tá? Faz sentido não ser assim? Faz sentido. Mas a gente tem que ter um que eu vou chamar de cliente. Eu não vou fechar o olho para o outro? Não, sabe? Mas na hora que eu for entender, por exemplo, qual que é o custo de aquisição de cliente? Eu preciso saber de quem que eu estou falando. Qual que é o retorno que o meu cliente me dá ao longo do tempo? Eu preciso saber de quem eu estou falando. E aí eu emendo, né, na outra pergunta que você fez, que é sobre o valor. Aí a questão é realmente de fazer o cálculo do LTV. Tá? No seu caso, é um e-commerce, né? Pode falar. Na verdade, nós somos uma empresa com
ficou muito longo, pode ir. A gente tem tudo isso muito bem estruturado, né? Mas a empresa, ela tem 2 anos, né? Então ela tem a visão. Mas eu vou... eu vou... Ele vai responder, eu falo. Tá. Tá. Olha, eu acho que você pode tratar um negócio, nesse caso, como 2 negócios, ou só como 2 BUs, fazer um entendimento dos clientes de alto valor de cada uma delas, porque, de repente, assim, o B2C realmente vai ter um padrão de comportamento muito diferente daquele do B2B. Então, se for misturar os dois, vai bagunçar. E na hora que você for fazer alguma estratégia B2C, você vai se basear nos melhores clientes B2C, e na estratégia B2B nos melhores clientes B2B. E fazer o cálculo de LTV direitinho para cada um deles, porque isso realmente vai te dar uma direção. Seja uma direção, vamos dizer, mais automática, tipo colocando no Facebook para lookalike, sabe? Você sobe os seus melhores clientes e fala, se vire e encontre outros parecidos. Veja bem, né? Mais uma coisa, o pessoal sobe a lista inteira de clientes. Cheio de Zé Ruela lá, que só dá prejuízo. E aí você fala com o Facebook assim, encontra parecido. Sendo que às vezes 80% dos seus clientes dão prejuízo. Então, ou de forma mais demográfica, mais estudada, pegar aquele pessoal lá que está no topo e falar, o que tem de característica comum entre eles, tentar estudar um pouco o assunto e entender mais profundamente aquele perfil de cliente. Foi? Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço. Deixa aqui.